Olá, amigas e amigos, eu sou Daniel Lousada, livreiro e editor da Da Vinci, e este é o Subsolo, podcast de ideias da Livraria Leonardo da Vinci e da editora Da Vinci Livros, direto do mítico subsolo da Leonardo da Vinci, do centro do Rio de Janeiro para o mundo. Este que é o subsolo número 21 e o sexto dessa segunda temporada, temporada de 2025. Hoje não tenho aqui a companhia do meu amigo e botafoguense, assim como o nosso convidado, Leonardo Caso. Leonardo teve um contratempo, mas no próximo episódio, aqui no 22º episódio, ele estará conosco. Lembrando uma coisa bem importante, este podcast que está sendo gravado em abril e que estreará também em abril, no dia 24 de abril, um dia depois do dia de São Jorge, faz parte da nossa programação do ano, né, que se inicia, que inaugura nessa semana, do dia 22 em diante, que é a do Rio, capital mundial do livro. Então nós vamos ter vários eventos aqui no decorrer desse ano, celebrando o livro, celebrando as livrarias, o centro da cidade, enfim, a cultura literária, se podemos dizer assim, dessa cidade aqui, então, nesse ano como capital do livro. Lembrando sempre o nosso pedido tradicional antes de iniciarmos aqui. Esse projeto, assim como todos os projetos da Leonardo da Vinci, é um projeto independente, custeado com recursos próprios. Então, nós dependemos do apoio ativo da nossa comunidade, de quem prestigia Leonardo da Vinci, quem compra livros na Leonardo da Vinci, quem compra os nossos livros da editora Da Vinci Livros. Então, todo apoio é muito bem-vindo. Você pode apoiar se tornando membro do nosso canal no YouTube ou doando qualquer valor pelo Pix, que é o nosso e-mail, subsolo@leonardodavinci.com.br. Claro, comentando, compartilhando, enfim, divulgando o Subsolo, e fica aqui também um agradecimento a todo mundo que curtiu e compartilhou o nosso podcast, ou videocast, para quem está vendo no YouTube. Quero dizer que hoje a livraria está aberta, temos aqui um público para assistir, né, essa nossa entrevista, que normalmente é feita a portas fechadas, e hoje, então, nós vamos receber o nosso convidado. Vamos ao que interessa, o nosso convidado. Aqui está uma pilha de livros, pelas capas, né? Algumas delas, ou pelo menos essa aqui, bastante célebre já, um livro campeão de vendas, vocês já devem saber quem é. O nosso convidado é professor, historiador, escritor, educador e compositor, entre outras coisas. Bacharel, licenciado e mestre em História Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele hoje é um destacado intérprete da cultura popular brasileira. Autor de livros fundamentais como Corpo Encantado das Ruas e Dicionário da História Social do Samba, este em coautoria com Ney Lopes, que foi um livro ganhador, né, do Prêmio Jabuti de não ficção em 2016. Ele nos lembra que a história do Brasil não está só nos livros didáticos, nem é a história oficial, mas também está nas ruas, nas festas, no cotidiano das periferias, nos tambores, nas vidas anônimas, nas experiências miúdas desse lugar chamado Brasil, que ainda será. É um prazer recebê-lo no Subsolo, Luiz Antônio Simas. Obrigado, Daniel, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que o pessoal vai estar vendo ou ouvindo, mas é uma alegria estar aqui conversando com você, sobretudo aqui na Leonardo da Vinci. Simas, quero iniciar com um ponto que você ressalta sempre na sua obra e nas suas falas. O Brasil é um projeto que deu certo, né? É um projeto baseado numa profunda exclusão social, baseado no extermínio, baseado no racismo, né? Essa máquina de moer gente, como dizia o Darcy Ribeiro, funcionou e continua funcionando a pleno vapor. Portanto, esse projeto contra o senso comum, contra o que se diz, deu certo, continua dando certo. E também contra o senso comum, apesar disso, sempre houve muita resistência. Sempre houve muita resistência a esse projeto. Mas as resistências, embora todos os apagamentos da história oficial e tudo mais, as mais lembradas são
os grandes eventos, né, são os grandes acontecimentos. Então a gente tem o Quilombo dos Palmares, a gente tem a Revolta da Chibata e por aí vai. Mas você diz que há uma outra resistência, uma resistência menos aparente, uma resistência das coisas miúdas. Então, aqui você se refere, né, para usar essa expressão sua, né, dessa resistência, dessas forças miúdas. Quais foram essas forças e que resistências elas estabeleceram a esse projeto de Brasil? Bom, Daniel, eu sou um sujeito implicado e, de certa forma, além de implicado, um sujeito meio que, digamos, obcecado por uma questão que eu acho muito séria. Porque quando você fala que o Brasil deu certo, isso, aliás, foi um texto que eu escrevi há muito tempo, um pequeno ensaio, com esse título provocativo: O Brasil deu certo, e o texto terminava dizendo que a nossa grande tarefa é começar a dar errado. E ali eu dizia que o Brasil deu certo, por quê? Porque o Estado-nação, ele é fundado e ele é fundamentado numa lógica de exclusão. Então a exclusão, a concentração de renda, a concentração de propriedade, a domesticação ou aniquilação de corpos não brancos, isso não é resultado de políticas públicas que deram errado. É resultado de políticas públicas que deram certo. E isso, a meu ver, é o nó para que a gente tente entender que diabos é isso. Então a gente tem um Estado fundado no colonialismo que continua, de certa maneira, inserido num contexto que a gente pode definir como contexto de colonialidade. E aí é até uma questão conceitual. O colonialismo é um fenômeno datado. O Brasil foi colônia de Portugal até 1815, quando vira Reino Unido e tal. Mas a colonialidade é aquilo que do colonialismo permanece. Então a gente vive ainda um Brasil marcado por essa herança do colonialismo que se manifesta como colonialidade. Então é um projeto de Estado-nação que, com raros momentos de exceção, foi pensado dentro de uma lógica de exclusão mesmo. O que me surpreende, basicamente o que marca tudo que eu escrevo, o que eu falo, o que eu estudo, é muito simples. Como é que dentro desse projeto de exclusão você foi construindo sentidos de vida, resistindo, inventando, negociando, batendo de frente, driblando, gingando? Como é que você vai, enfim, construindo sentidos de vida às margens, nas brechas, nas frestas, ou mesmo aparentemente se adequando a esse projeto, né, para continuar vivendo? E esse é o elemento, para mim, que é mais espantoso, é mais impactante e é mais bonito. Parece um paradoxo, mas eu costumo dizer que eu sou um sujeito assombrado pelo comum. O comum me assombra. Essas grandes resistências que você citou, Palmares, a Revolta da Chibata, elas são absolutamente fundamentais. Mas eu sou um sujeito mais interessado naquelas micro-resistências e invenções cotidianas que me deixam muito impressionado. Por que eu digo isso? A gente pega, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que tem um elemento que atravessa a história da cidade e a gente pode colocar isso, de certa maneira, para outros lugares do Brasil. O Rio de Janeiro é uma cidade de diásporas. É uma cidade marcada por diásporas. A mais impactante, a mais cruel, a mais chocante, a diáspora africana, evidentemente, mas o Rio é marcado por outros deslocamentos e outras diásporas. É a maior diáspora cigana, por exemplo, para as Américas, é a diáspora de judeus pobres na virada do século XIX para o século XX, as polacas, é a diáspora da turma egressa do Império Turco Otomano quando ele está se desmanchando, é a diáspora de nordestinos, nordestinas, que vem para cá fugindo de grandes secas, a seca de 1870, a seca do Noventim, 1891, as secas da década de 50, é diáspora.
A mais impactante é a diáspora africana. Mas o que me parece fundamental é entender que se toda diáspora dispersa, aniquila, fragmenta, sequestra identidades, representa, no fim das contas, a possibilidade de morte física e morte simbólica, toda cultura diaspórica opera na reconstrução daquilo que foi aniquilado. Então não existe cultura diaspórica que não seja, por exemplo, coletiva. Você vai pegar os elementos da cultura diaspórica do Rio de Janeiro. É a escola de samba, é a malta de capoeira, é o grupo de jongo, é o terreiro de candomblé, o terreiro de umbanda, de omolocô, é o cordão, é o bloco, é o rancho. Tudo isso se fundamenta na ideia de que você pode reconstruir a vida a partir de um sentido de coletividade que tinha sido aniquilado. Esse é um elemento fundamental. E aí eu chego ao ponto para concluir. É por isso que eu acho que essas culturas, elas não são exatamente culturas de resistência. Eu tenho pensado muito nessa ideia. Porque quando a gente fala de resistência, o conceito é um conceito que me preocupa um pouco. Por quê? Porque, a rigor, resistir é reagir a algo que foi colocado pelo outro. Então você resiste, o outro vem com a pauta dele e você está resistindo. Eu acho que essas culturas são de resistência, mas elas dão um passo além da resistência. Elas acabam sendo também culturas de invenção. Por quê? Porque elas operam não só na resistência àquilo que o outro estabelece, mas elas elaboram modos inventivos de vida que o outro nem é capaz de compreender. E é isso que me impressiona. Como é que são construídas sociabilidades a partir de uma experiência de escassez? Isso é um negócio que me impressiona muito. Como é que você constrói experiências de beleza a partir de horizontes marcados pelo horror? Como é que você reconstrói sentidos simbólicos, identitários de vida, onde, a rigor, o que devia imperar é a morte? E como é que isso opera cotidianamente no amiudamento? Porque isso pode estar acontecendo na tua esquina, isso pode estar acontecendo na praça pública, isso pode estar acontecendo no terreiro, na igreja, no trem. Isso me impressiona. Então, tentar compreender esses modos de vida, né, tentar compreender como o samba, vou pegar o samba como exemplo, enfim, porque você citou. O samba é um ritmo? É. O samba é uma coreografia? É. O samba é um gênero musical? É. Mas se eu tivesse que te definir o samba, eu diria o seguinte: o samba é um sistema de organização do mundo. Porque dentro do samba estão as maneiras como você dança, como você brinca, como você come, como você bebe, como você lida com a espiritualidade, como você celebra o nascimento, como você lamenta a morte. Ou seja, é um sistema de construção de sentido de vida. Então, é isso que me parece caracteriza o meu trabalho. Eu tento entender como, nas brechas de um projeto de horror, que é o Brasil como Estado-nação, foram construídos sentidos coletivos arrebatadores, bonitos, miúdos, eventualmente deslumbrantes, muitas vezes precários, de beleza, de reconstrução de sentido de vida. E o que eu faço é isso. Qualquer livro meu, por mais que os temas pareçam díspares, eles se fundamentam na mesma coisa. O meu interesse é saber como, diante de um projeto de morte, é possível tanta vida. Perfeito. Eu acho que você levanta várias questões aí, né, na sua obra aí, nessa fala também, que é esse termo resistência, ele traz um viés muito negativo, né? Como algo praticamente estanque, né? Quer dizer, algo conservador, então tem um viés negativo muito pronunciado. E, de fato, desconsidera a invenção, né? Eu vejo muito esse termo aqui,
hoje em relação às livrarias, né, que as livrarias são resistência, né, quer dizer, como se fossem representantes de um passado condenado a ser superado e morrer, quer dizer, é praticamente uma sentença de morte. E, de fato, renega o que essas experiências têm de novo. E aí tem de novo inventivas. Inventivo. E aí eu quero entrar num ponto, porque segundo a matriz que nos domina, que é uma matriz é uma matriz eurocêntrica, né? É uma matriz teórica que também é contestada, ou foi contestada por alguns pensadores. Se você pensar na América Latina, no Brasil, a gente tem pensadores que procuraram e conseguiram, com êxitos e fracassos, enfim, romper um pouco com isso, mas quer dizer, a matriz dominante é essa matriz eurocêntrica, são os padrões que vêm da Europa, de realidades totalmente distintas, e por consequência esse afastamento da vida real do povo. Esse afastamento, digamos, nesse discurso oficial e consagrado, lê essas experiências que você valoriza e que você trabalha na sua obra como algo inferior, como se a experiência vital fosse inferior, fosse fora do domínio da teoria. Desenvolve um pouco mais isso. Como é que você desenvolve isso? Isso me surpreende por algumas razões. Primeiro, porque tem um dado que é muito particular da minha vida. E o dado particular é o seguinte: eu fui criado, eu nasci dentro de um terreiro. Eu sou o primeiro carioca de uma família predominantemente nordestina, sobretudo de Alagoas e de Pernambuco. A minha avó nasceu em Porto Calvo, Alagoas, vai para Pernambuco, adolescente. A minha mãe nasceu em Pernambuco e tal. A exceção é meu pai, que nasceu em Santa Catarina, mas saiu de Santa Catarina muito novo, veio para o Rio de Janeiro. E é curioso porque a minha avó carnal, Dona Aidé da Silva Grosso, ela vem para o Rio de Janeiro na condição de uma mãe de santo, porque por uma série de experiências que ela teve no Recife, que não vem ao caso aqui, ela se inicia no Xangô, que é o candomblé nagô de Pernambuco, Alagoas, vem para o Rio de Janeiro e no início da década de 60 ela cria a sua casa de santo, planta o axé, como a gente costuma dizer em linguagem de terreiro, uma casa que continua funcionando em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, num bairro chamado Jardim Nova Era. É uma casa que hoje é comandada por uma mãe de santo, também pernambucana, Rose de Logum Edé. Eu cresci ali, porque meus pais se separaram, eu era muito novinho, tinha 3, 4 anos, eu fui criado pela minha avó dentro do terreiro. Então, de certa maneira, o terreiro sempre foi a minha grande referência de vida. Eu nasci num terreiro, as pessoas falam, você... Eu falei, olha... orixá, candomblé, macumba, umbanda, encantaria e tal, para mim, isso não é exatamente um objeto de estudo. Isso daí foi a minha formação como criança. Eu fui uma criança que grande parte dos esporros que eu tomei foram dados por gente que já tinha morrido. Né? Eu não discuto aqui, era o caboclo Tupinambá da minha tia que morreu no século XVI, o caboclo Peri da minha avó, isso é uma coisa que é incontornável. Então, eu trago uma experiência, e aí eu uso a palavra provocativamente, do terreiro como um espaço civilizatório, porque o terreiro me educou, né? Pensando a educação como algo que vai muito além da escolaridade. A escolaridade é um dos aspectos da educação, mas eu estou convencido de que é um dos... Hoje em dia, é um dos mais frágeis. Você se educa no terreiro, você se educa na igreja, na rua, no jogo de futebol, na praça pública, na roda de samba, você está se educando, né? Na porrada, aquilo ali é uma experiência de educação. Então, o que acontece? Eu tenho essa vivência como uma referência na minha formação. E aí, desenvolvendo o que você colocou. Por exemplo, quando eu fiz o Dicionário da História Social do Samba, eu fiz com o Ney Lopes. Eu e Ney somos parceiros em mais de um trabalho. Ele como mestre, eu como discípulo, né? Do Ney, que, pô, trabalhar com ele anos, maravilhoso. Enfim, a gente
tem uma relação muito próxima, isso é muito bom. Ele é um mestre. E quando o Dicionário da História Social do Samba ganhou o Jabuti, de livro do ano e tal, coisa que surpreendeu a gente de não ficção, nós começamos a receber muito material de quem estuda samba e tal, e na elaboração do dicionário, por exemplo, eu ia atrás de muita coisa, fiz um banco de dissertações, de teses, a maioria excelentes. Mas com todo respeito eu vou te dizer um negócio que começou a me chamar a atenção e eu comentei com o Ney. Eu não pegava uma dissertação ou tese que não citasse ou o Gramsci, ou o Bakhtin, ou Walter Benjamin. Sim. É infalível. Com o detalhe de que eu gosto muito dos três. Gosto do Gramsci, gosto muito do Bakhtin, e o Benjamin é uma paixão tão grande que é uma das razões para o meu filho se chamar Benjamin. É uma homenagem ao Walter e ao Paulo Benjamin de Oliveira, que é o Paulo da Portela. Meu filho é Benjamin por conta disso. E é epígrafe de um dos seus livros. Sim, o Walter Benjamin é muito presente nas minhas referências. Mas aquilo começou a me deixar encalacrado, porque eu comecei a pensar em coisas delirantes. Eu falei, pô, você imagina o Bakhtin no Cacique de Ramos. Você solta o Bakhtin no Cacique, o Benjamin na Tia Doca, né? E isso, ainda que os trabalhos sejam muito bons, é preocupante porque é como se o samba, quando eu pego o samba, eu posso transbordar isso para vários elementos de culturas populares e tal. É como se o samba fosse um laboratório de experiências que precisasse de um laboratório conceitual que está fora dele para que ele seja investigado. Quando, a meu ver, o samba é tão complexo, é tão rico, é tão sofisticado, que ali dentro você já tem um manancial para a elaboração de conceitos para tentar compreendê-lo. Então, eu trabalho, por exemplo, samba com conceitos como cultura de síncope, gramática do tambor. Escrevi um livro com Luiz Rufino Fogo no Mato que propõe uma série de conceitos para tentar compreender essas culturas, o pesquisador Cambono, né? O padilhamento dos corpos, o cruzo, a gramática dos tambores está ali, as culturas de síncope também e tal. Então, me parece que essa é uma questão que é urgente. Mas quando eu falo isso, eu não estou em nenhuma hipótese virando, por exemplo, para alguém que vai pesquisar samba e eu jamais vou falar, não leia o Benjamin, não leia o Gramsci, não leia o Bakhtin. Isso é uma loucura. Leia. Né? Leia, é evidente que tem que ler, tá? Mas encruzilha isso com outras referências. Eu não acredito na construção do pensamento que opera na dimensão do apagamento. Descartes disse, penso, logo existo. Vamos nos afastar do pensamento cartesiano. Eu não. Até porque eu acho o discurso sobre o método do Descartes um livro muito interessante. Além do que o danado escrevia bem, então é compreensível demais e tal. O que a gente tem que fazer, a rigor, é amplificar isso. Como alguns pensadores, por exemplo, do período da descolonização afro-asiática, né, um Aimé Césaire, por exemplo, um Amílcar Cabral, é você virar e falar, penso, logo existo. Claro, evidente, Descartes está aí. Agora, eu existo também quando eu bato tambor, eu existo quando eu danço, eu existo quando jogo bola, eu existo quando brinco, penso, logo existo, brinco, logo existo, bato tambor, logo existo, samba, logo existo. É ampliar. Então, eu não estou minimamente disposto a aniquilar o Descartes, o Gramsci, o Bakhtin, o Benjamin, de jeito nenhum. Mas é encruzilhar. É mostrar que o Benjamin, ele é perfeitamente... E essa é uma questão até que eu fiz, diga-se de passagem, vou revelar aqui. Mas você pode perfeitamente propor um diálogo entre Walter Benjamin e o Caboclo da Pedra Preta. Quando eu fiz o Pedrinhas Miudinhas, o Pedrinhas Miudinhas é baseado no Benjamin e num ponto de Caboclo. O Benjamin porque ele fala de escovar a história a contrapelo. É o contrapelo, né? Conta outras histórias, as histórias que a história não conta e tal, o contrapelo.
E o Pedrinhas Miudinhas é um ponto de caboclo. É o ponto do caboclo da laje, né? Pedrinha miudinha de Luanda aí, que fala num certo trecho. Três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha que me alumeia, a mais pequena é que me alumeia. Isso é um ponto de boiadeiro. A pedra miudinha de Aruanda, que alumeia, ela pode perfeitamente dialogar com o contrapelo do Walter Benjamin. É encruzilhar esse tipo de coisa. Então, essa ampliação de repertório, eu acho necessária. Não é operar na aniquilação de um, porque eu quero colocar outro. Mas é entender que você pode encruzilhar essas experiências e é entender fundamentalmente que essas manifestações não podem ser encaradas como laboratórios de experiência só. Elas são também laboratórios de elaboração sofisticada de conceito, de pensamento. Sim, sim. Vistas isso como... é fundamental. Muitas vezes vistas como curiosidade, né? Mas essa é uma tensão... Pitorescas, que é um perigo. A simpatia sim. pitoresca é perigosíssima. Sim, sim. É perigoso. Às vezes é melhor você lidar com quem diz que é uma porcaria, né, que é inferior, que é barbárie, do que você perceber que está rolando a tal da simpatia pitoresca. Sim, uma certa condescendência. É isso, assim, né? é isso. Mas essa é uma tensão que atravessa o pensamento, né? O pensamento brasileiro, né? O pensamento Sim, brasileiro, não tem a dúvida. Em gestação, né? O pensamento brasileiro que não existe ainda, mas que foi tensionado aí por diversos autores, né? Mas outro ponto importante, né, que você falou, eu acho que isso também é elaborado aqui por autores. O Darcy elabora isso, o Clóvis Moura elabora isso. Claro que tudo isso que você falou está validado, por exemplo, na academia. Por exemplo, por que existem essas pesquisas e por que elas se baseiam no Bakhtin exclusivamente, ou no Benjamin, no Gramsci, etc. Talvez porque não se consiga passar um projeto que não esteja validado nessa matriz teórica, né? Então é voltado a isso, né? Isso não tem nenhuma novidade. Tem muita gente que pensa essa possibilidade de você efetivamente construir com arrojo uma reflexão brasileira. O Darcy, por exemplo, adorava o Manuel Bonfim. Manuel Bonfim é um cara que escreve América Latina lá no final do século XIX, virada para o século XX. É instigante demais o que ele está dizendo aí. Autor branco. Né? É isso. E é instigante demais o que ele está colocando ali. A gente tem grandes pensadores, por exemplo, você vai pegar, quem sabe, o maior pensador brasileiro vivo, pelo menos para mim, talvez seja o Muniz Sodré, por exemplo. Né? O Muniz está ali com o Pensar na Go, a cidade e o terreiro, pensando esse tipo de coisa. O meu querido mestre e amigo Joel Rufino dos Santos, que me impactou enormemente, né? Você tem um pensamento pujante trazido de uma tradição indígena que está corporificada hoje, por exemplo, no Krenak, tem muita coisa. Né? Muita coisa. Você vai pegar um Guerreiro Ramos, tem coisa beça. Então, é um embate. Mas tem gente propondo isso. Na literatura? Na literatura isso é muito marcante também. Então, eu acho que uma guerra. A rigor, é um jogo, né? Eventualmente o jogo vira guerra, eventualmente a guerra vira jogo. E eu vou te dizer uma coisa. Nesse embate entre o Brasil, projeto de exclusão, e as brasilidades, projeto de reinvenção de sentido de mundo, resistência e invenção, eu acho que, por exemplo, a gente não vai ganhar. Nós não vamos ganhar. Mas o mais interessante é que a gente também não vai perder. Porque a lógica desse processo é a do jogo, é você jogar. O mestre Pastinha, que é um filósofo do corpo brasileiro, grande capoeirista, mestre Pastinha falava uma coisa que é muito simples, básica. Se o capoeirista aniquila o adversário, a própria capoeira perde o sentido, porque você vai jogar com quem? Então é um jogo. A lógica das culturas de terreiro, das culturas populares, das culturas de festa, de fresta, como queiram, essa é a lógica do jogo.
Talvez essa apropriação aí que você fala, inclusive da matriz teórica, né, que não enfim, para ser negada, mas para ser apropriada, para ser, enfim, reinventada, para ser mesclada, para ser, enfim, misturada, tem uma metáfora, ou um exemplo, melhor dizendo, no futebol, né? O futebol é um esporte de elite, que veio para o Brasil. Sim. E a gente reinventou o futebol. E reinventa de uma maneira que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. Porque se você vai lá para trás para estudar a história do futebol, cara, e dá para pensar o mundo inteiro a partir do futebol. Então você tem, por exemplo, o seguinte, o estilo de jogo inglês, na virada do século XIX para o século XX, ele era muito marcado pela bola levantada, a bola alçada. Aí vem o estilo escocês, porque ali você tinha uma encrenca entre Inglaterra e Escócia, que já vai ser baseado basicamente no toque, no passe, né? No toque de bola, no passe. O que caracteriza o estilo brasileiro nem é a bola alçada e nem é o passe, é o drible. Sim. E o que é o drible? O drible, basicamente, é a ocupação do espaço vazio para que você tenha jogo. É a ginga. É você imaginar, por exemplo, o sujeito que é mais baixo, o sujeito que sabe que tem um marcador 2 metros maior que ele, sabe que se for para cima daquele marcador, toma um cacete. Então, o que ele faz? Ao invés de bater de frente, ele ocupa o vazio. E isso é muito interessante, porque esse, por exemplo, é um fundamento da musicalidade africana que constrói o samba. Olha como dá para pensar nisso. O samba, grosso modo, vamos pegar o exemplo mais simples, samba de compasso binário. Ninguém precisa aqui saber teoria musical nem nada. Mas um compasso binário, você teria, por exemplo, tum, tum. Tempo fraco, tempo forte. Tum, 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 tum. Cadê o samba? O samba acontece no preenchimento do espaço vazio entre um tum e o outro. É você imaginar uma bateria de escola de samba. Você tem um surdo que toca o tempo fraco, pá! E um que responde no tempo forte, pá! E o que acontece entre a primeira pancada e a outra? Acontece o samba. É a síncope. É o preenchimento do espaço vazio com a imprevisibilidade. E é o futebol. É o drible. É o drible. Né? E é a cultura de rua. E é uma maneira de você construir a vida e dar sentido à vida diante de projetos de aniquilação. E aí é interessantíssimo, porque você pode pensar, né, a própria ideia de uma originalidade brasileira a partir desse processo. É isso que está acontecendo. Né? É esse processo de você originalmente reconstruir as coisas. É esse. Cara, porque olha só, quando você pega a antropofagia, o que a gente pensa como antropofagia? Né? Você vai lá no manifesto antropófago, aquela coisa toda. É você pegar as referências que vêm de fora, é você engoli-las a partir de referências brasileiras e cuspir uma coisa nova. Mas isso não é novidade nenhuma, porque um dos princípios de Exu, 400 anos antes do manifesto antropófago, é o que nós chamamos de princípio do Enugbarijó, que é uma expressão iorubana que significa a boca que tudo come. Porque Exu é aquele que come tudo que se apresenta para ele e devolve de outra maneira. Tanto que Exu, na sua manifestação de Enugbarijó, ele é representado fumando um cachimbo e tocando uma flauta. Porque ele ingere as coisas como quem fuma o cachimbo, mas devolve de uma maneira original como quem toca a flauta e emite o som. É o Enugbarijó. Então, o Exu é um grande intelectual do pensamento e da cultura. Esse é um detalhe que é fascinante. Sim. Né? Então, essas brincadeiras, eu falo brincadeira no sentido mais criativo que você possa imaginar, que eu gosto dessa ideia. Né? E isso apresenta uma possibilidade de você refletir sobre o Brasil audaciosamente. Muito, muito. É uma audácia. Muito, né? É uma audácia. Então é bacana. E tá aí, tá nas culturas de rua, tá nas corporeidades, tá nos tambores, tá na síncope, tá nos terreiros, tá no giro da baiana. É o que nós temos.
E essas manifestações também, a gente vai avançar adiante sobre isso, também tensionadas, pressionadas pelo mundo da mercadoria, pressionadas pela repressão e tudo mais. E você, pela guerra, uma guerra constante. Inclusive uma guerra de classes, né? Uma luta de classes, uma luta racial e tudo mais. Mas você está aqui sob as bênçãos, você está de costas, sob as bênçãos de dois gênios brasileiros, Mané Garrincha e Pelé, olha né? aí. Que são dois grandes, né, da civilização brasileira, né? Eu acho Funiou o indígena, o Garrincha, Funiou, e o Pelé é descendente de Bantos, né? Olha aí. Essa foto aí de 58. Dois gênios. Muito bem. Mas avançando um pouquinho aqui, as cidades, os estados, os países têm os seus mitos, né? Tem os seus mitos fundadores, os seus mitos desenvolvidos, enfim, ao longo dessa trajetória, né? E embora esses mitos tenham, eventualmente, uma base maior ou menor na realidade, uma boa parte deles, como já disse o nosso querido Hobsbawm, é inventada, né? Quer dizer, são tradições inventadas. E a gente falou que esse ano aqui o Rio é a capital mundial do livro, né? O Rio tem também os seus mitos, né? O mito do carioca, da cidade, enfim, que foi construído ao longo do tempo, enfim, você estuda muito o Rio. Falando sobre a tradição, né? Sobre essa possível invenção da tradição carioca, como é que você vê o carioca? O carioca, de fato, ele é cordial, ele é malandro, ele é maneiro, uma expressão que você utiliza num dos seus textos, e por oposição, inclusive, a São Paulo, né, durante muito tempo teve isso, eventualmente ainda tem. Aqui as coisas se misturam mais, as classes estão mais misturadas, elas compartilham mais os espaços. Como você vê, enfim, o Rio em confronto com essas ideias que mais ou menos se consagraram no senso comum ao longo do tempo? Olha, eu no Corpo Encantado das Ruas escrevi uma frase sobre o Rio de Janeiro. Aí depois eu parei para pensar no seguinte: pô, essa frase é boa. Porque, em geral, só um detalhe que eu acho importante, eu não sou um escritor que dá aula, eu sou um professor que escreve. Uhum. Isso é fundamental. Então, a maioria das coisas interessantes que eu escrevi, tem muita coisa que não é interessante, mas a maioria das coisas interessantes, elas não viraram aula depois. Elas eram aulas que acabaram indo para o papel. E eu falei uma certa vez o seguinte sobre o Rio de Janeiro e depois eu escrevi no Corpo. O Rio é uma cidade oficialmente fundada para expulsar franceses. Porque já que a gente está falando de mito, a fundação oficial, né, é a guerra que envolve a França Antártica, Estácio de Sá, Tupinambá, Estemiminós, e expulsar os franceses, consolidando a dominação portuguesa. Aí eu disse o seguinte: o Rio de Janeiro é uma cidade oficialmente fundada para expulsar franceses, que num certo momento resolveu que precisava ser francesa para negar que é profundamente africana. Porque isso é uma maluquice completa, né? A cidade foi fundada para expulsar francês, aí você vai para a virada do século XIX para o século XX, o projeto elitista da República para o Rio de Janeiro era o da Paris tropical. Uhum. Né? Era o da Paris, era dos bulevares, aquele negócio todo. O Rio é uma cidade extremamente violenta, não é uma cidade cordial. Eu acho que é um desserviço ao Rio de Janeiro a gente lidar com a cidade a partir desses mitos do carioquismo maneiro. A história do Rio de Janeiro é extremamente violenta, ninguém passa incólume pelo genocídio das populações originárias. E por ter sido, no século XIX, a maior cidade negra das Américas, incluindo qualquer cidade africana, era o Rio de Janeiro. Uhum. Os impactos disso são enormes, enormes. É uma cidade que tem uma geomorfologia completamente diferente, então é até complicado comparar com São Paulo. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, na prática, não tem exatamente periferia. Uhum.
Não é uma cidade que se horizontaliza. Ela é uma cidade que sobe. Ela é uma cidade cercada de água. Oceano Atlântico, Baía da Guanabara, Baía de Sepetiba, não tem para onde você correr. Você está ali, nessa meiuca. Então é um Rio de Janeiro, por exemplo, que eu trabalhei muito tempo no Pavãozinho, no Cantagalo. Eu dava aula no Museu da Favela, lá em cima do Pavão. Eu saltava no metrô na Praça General Osório, perto do IPTU mais caro do Rio de Janeiro, e em 10 minutos eu estava lá em cima. Eu moro a rigorosamente 10 minutos a pé do Morro do Salgueiro, perto do Turano, do Querosene, do Borel, da Casa Branca, da Ilha dos Velhacos, do São Carlos. Pô, tô ali. Então, nesse sentido, me parece uma cidade sincera. Porque o pau quebra, não tem como você esconder esse tipo de coisa. Agora, o que eu acho impactante, o que eu acho impressionante, né, é como é que diante dessa cidade marcada por violência, marcada por genocídio, marcada por extermínio, marcada por escravidão, você construiu formas de vida a partir da festa, da arte, da beleza, que são muito impactantes e não tem nada de alienante nisso. A grande Lélia Gonzalez, essa é uma enorme pensadora brasileira, ela dizia uma coisa fundamental: se você quiser entender melhor a cultura brasileira e a cultura do negro brasileiro, estuda a festa. Não é só estudar quilombo que tem que ser estudado, mas festa. Por quê? Porque o nosso calendário de festas é eurocatólico. Mas esse calendário eurocatólico ele foi apropriado pelas populações não brancas. Eu não gosto da expressão ressignificado, eu prefiro falar reencantado. Foi reencantado por essas populações que construíram ali sentidos coletivos de vida que são muito fortes. O Rio de Janeiro é uma cidade que poderia ser representada por um pedaço de pau. Uma vez me perguntaram isso numa entrevista para a Folha de São Paulo. Qual é o grande símbolo do Rio de Janeiro? Eu falei, um pedaço de pau. Aí a jornalista tomou um susto. Não sei se achou que eu fosse falar do Maracanã, da praia. Falei, é um pedaço de pau. Por quê? Porque é o pau que bate no corpo, mas ao mesmo tempo é o pau transgredido em baqueta que bate no couro do tambor para inventar a vida como samba. Né? Então nós somos isso, nós estamos a rigor nessa encruzilhada entre a flor e a faca, a lâmina e a beleza, a violência e o afago, está tudo encruzilhado. Você fala que tem que encarar isso. Você fala que, né, o Rio é produto dessa cultura diaspórica. E como você Eu citou. acho que você tem que reinventar a vida a partir das experiências de aniquilação. É reconstruir, reinventar. Você vai fazer o quê? E você acha que os elementos aí que constituem essa cultura, eles simbolizam também, ou eles dão uma identidade para o Brasil? Ou você acha que a identidade do Brasil... Eu acho que identidade é um negócio difícil de você falar, porque não existe identidade fixa. A identidade fixa é confortável, mas ela é mentirosa. E o Brasil é um país de dimensões continentais, com experiências muito diversas. Eu me lembro do poema do Mário de Andrade, quando ele fala, aquilo é maravilhoso, que ele está em São Paulo, no escritório dele e tal, e de repente ele é impactado por uma revelação. Ele imagina que tem um caboclo naquele momento colhendo látex na Amazônia, e aí muito espantado ele diz, esse homem é brasileiro que nem eu. Isso é um espanto absoluto, porque é brasileiro que nem ele. Porra, eu sou um sujeito, por exemplo, que estive em Havana, ou você pega Luanda, para dar exemplos. Ali eu tinha que lembrar que eu não estava no Brasil. E eu já estive em alguns lugares do Brasil em que eu tinha que lembrar que eu estava. Sim. Então eu acho que, pela nossa experiência histórica, né, a questão colonial, o território gigantesco, a América luso-afro-indígena, tudo isso,
Parece um paradoxo, mas eu só vejo possibilidade de se pensar numa identidade a partir da alteridade. Porque o que nos identifica é aquilo que nos altera. Isso eu acho bonito. Uhum. Isso eu acho que é fundamental e os bantus têm muito isso. É a ideia de que você só se constitui como ser estando em disponibilidade para o exercício da alteridade, para o exercício da diferença. Uhum. É aquilo que em você eu não tenho, mas posso ter. É aquilo que em mim você não tem, mas pode ter, a partir da dimensão da alteridade. Uhum. Então isso é fundamental. As identidades fixas, elas fechadas, o Brasil vive uma obsessão identitária há muito tempo. Uhum. Você vai ver a geração ali da década de 1830 tentando pensar a identidade a partir do bom selvagem, né? Como é que você resolve a identidade levando em consideração a escravidão? A geração ali do Silvio Romero que pensou a partir do branqueamento. Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues. Os modernistas que tentaram pensar a partir da antropofagia. A Era Vargas trazendo a questão do Brasil mestiço, né? E tal. A gente está debatendo essas questões identitárias o tempo todo. E eu acho que o caminho é encarar o nosso horror. Porque o horror, paradoxalmente no Brasil, ele pode ser o caminho da redenção e da beleza. É isso. Né? Então eu acho muito difícil a gente pensar essas questões identitárias a partir de elementos de fixidez. Né? Porque nós somos uma experiência absoluta e radical de alteridade. Se a gente encara isso, eu acho que é positivo. Sim, sim, né? Não, sem dúvida. Essa questão da identidade, você vê, por exemplo, para pegar um país vizinho aqui, na Argentina, né? São obcecados com essa questão da identidade também, sim, mas uma formação muito mais unificada que a formação brasileira, né? Eu venho do Rio Grande do Sul também, onde tem uma fabricação de um mito, sim, no século XX, muito poderosa, né? É isso. E racista também, que é conservadora, né? Que é do gaúcho, né? Dessa figura. Isso. Então, assim, no Brasil, tudo isso é muito mais difuso, né? Poroso, indefinível, né? No século XIX, em que o Brasil está ficando independente, saindo do Rio de Janeiro, você chegava primeiro em Lisboa do que em Belém do Pará. Sim. Você imagina isso? Sim. Era mais fácil você chegar de Fortaleza, no Cabo Verde, do que chegar no Rio Grande do Sul. Então, como é que você lida com essas questões? É isso. Agora, você citou aqui os bulevares. E a gente está na Avenida Rio Branco, né? Uma avenida que simboliza, né? Bastante, né? A transformação urbana, porque passaram as cidades do Novo Mundo e as cidades brasileiras especialmente. Quer dizer, um contínuo de construção e destruição, né? Essa cidade aqui, essa avenida está na 4ª geração de prédios. Isso. Né? Então já quis ser Paris, já quis ser Nova York, né? Esses arranha-céus, enfim, esse paredão de prédios. E o que a gente vê continuamente, o que hoje se chama de gentrificação, né? Mas a expulsão dos pobres, a expulsão do transporte público, foi o último ato, o grande ato aqui, né? Com o VLT, com esse bulevar e tudo mais. E isso é um tema que você aborda, né? Quer dizer, esse ataque à vida das ruas, que nada mais é do que essa atomização dos indivíduos, né? Essa Sim. separação, essa impossibilitação do encontro, do coletivo, que também afetou outros espaços na cidade, né, como Maracanã e outros. Como é que você vê isso assim no espaço da sua vida, da sua experiência no Rio? Eu acho que toda cidade é disputada, não tenha dúvida. Eu acho que hoje a gente vive uma questão muito dramática nas grandes cidades, e as grandes cidades da América Latina passam por isso com muita intensidade e outras também, que é basicamente você pensar a cidade ou a partir do encontro ou a partir da lógica da circulação do capital. Né? Então, a cidade que constrói encontros, ela é solapada por uma cidade pensada a partir da circulação de mercadoria, a partir da circulação de capital, a partir da circulação de corpos adestrados à lógica do trabalho, os sobreviventes, e nós já chegamos a uma categoria abaixo do sobrevivente, que é a sobra vivente.
aqueles que nem para a lógica do capital fazem mais sentido, né? E eu vejo os espaços de sociabilidade das ruas cada vez mais atacados e, em larga medida, aniquilados. Quando eu escrevi O Corpo Encantado das Ruas, O Corpo Encantado das Ruas, eu sempre tive a impressão de que é um livro um tanto triste. Porque é uma cidade revisitada 100 anos depois do João do Rio, evidente que a alma encantadora e o corpo encantado, mas que, ao mesmo tempo, mostra como essas sociabilidades de rua elas foram aniquiladas, né, por uma cidade pensada a partir da lógica do capital. Eu me refiro à barbearia de rua, eu me refiro à quitanda, eu me refiro ao armazém, eu me refiro à praça onde as pessoas brincam, eu me refiro ao estádio de futebol não arenizado. Livrarias. Né? Eu me refiro às livrarias de rua, aos cinemas de rua. Sim. Então, essa vida nas ruas, ela é uma vida que tem sido sistematicamente atacada e minguada a partir de uma perspectiva de cidade que não é a do encontro. Só um parêntese. Né? Você tem uma crônica sobre os cinemas de rua da Zona Norte, isso, Zona Oeste. Acabou. E se não estou enganado, enfim, você cita cinemas de vários bairros. Na Tijuca tinha algo como 10 cinemas. A Tijuca tinha mais cinema que a Cinelândia. Né? A Tijuca tinha vários cinemas e tal, e acabaram. Ou viraram farmácia ou viraram igreja. Né? Os cinemas hoje estão onde? Estão dentro de shoppings. Os poucos. É isso que acontece. Os poucos estão dentro de shoppings. Como as livrarias. Então, isso me... Você fala da experiência pessoal, isso para mim é um negócio terrível. Por que eu digo isso? Porque eu fui uma criança que conviveu na rua. Eu brinquei na rua. Eu passei uma boa parte da minha infância e adolescência, por exemplo, brincando na Baixada Fluminense. Então era aquela coisa de você estar na rua. E a rua, ela tem uma coisa interessante que é o convívio com a diferença. Por quê? Porque eu, quando ia, por exemplo, à praça, quando eu ia jogar bola, quando eu ia pegar rã, quando eu ia tentar soltar pipa e era um fiasco absoluto, ou jogar uma bola de gude e tal, cara, eu estava convivendo com gente que era muito diferente de mim, com crianças que eram muito diferentes de mim. Hoje as experiências são todas normatizadas. Você tem uma criançada, uma meninada, adolescente, eu trabalho com isso, que a rigor elas não estão convivendo com alteridade. Porque elas convivem dentro de espaços que são normativos. Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma aula inaugural num colégio do Rio de Janeiro de linha alternativa. Aí eu comecei dizendo, olha, todo colégio, a rigor, é normativo, a escola normatiza e tal. Aí virou-se uma menina e falou, mas nós não somos um colégio normativo, nós somos alternativo. Eu falei, mas se todo mundo é alternativo, é normativo. Eu tô propondo você estar exposto à diferença. Claro. Exposto ao choque da diferença. Sim, ao conflito. Ao confronto, ao conflito da diferença. E essa cidade, ela foi acabando. Porra, o meu pai, por exemplo, você pega o meu pai, né? O meu pai, a rigor, barbeiro e cabeleireiro. Na condição de barbeiro, cabeleireiro e não sei o que e tal, porra, o meu pai mora ali em Jacarepaguá há muitos e muitos anos, ali na entrada do Rio das Pedras, né? Conheceu todo mundo, aqueles garotos que depois viraram milicianos, conheceu todo mundo, até porque o sujeito que corta cabelo e faz barba, ele é, porra, na comunidade ele é conhecido de todo mundo. Mas é uma coisa impressionante, porque aquela experiência do salão de rua, da barbearia de rua, hoje não tem. Quando tem, é um negócio mais modernoso, que você pode tomar cerveja importada, jogar sinuca. Está acabando. Sim. Você quer ver uma outra coisa que está sumindo? Gourmetizado. O açougue. Sim. Sim. O açougue está indo começou a sendo chamado de casa de carne. Casa de carne. Foi o início do fim. Pô, a quitanda substituída, por exemplo, por hortifruti. Sim, sim. Em que parece uma enfermaria de fruta, que é um negócio fechado, com plástico. Sim. Então, e sempre de redes, né? Também, rede. Já padroniza Essas mais. experiências de sociabilidade rueiras, elas estão indo para o saco. E o Rio, particularmente, tem outro problema. O Rio, desde que deixou de ser capital, está tentando se reinventar. Porque o Rio, vou falar mal do Rio de Janeiro aqui.
né? Eu me sinto no absoluto direito de falar mal do Rio de Janeiro. Mas esse é um esporte de todo carioca. Claro, porque o Rio de Janeiro é o seguinte, o Rio de Janeiro tinha aquele mito da centralidade, né? Uhum. O mito da centralidade política, das grandes decisões, o tambor de ressonância e tal. E aí o Rio de Janeiro vem passando por perdas evidentes, né? Deixou de ser a capital, né? O centro financeiro já não era há muito tempo, né? O declínio econômico do Rio, a Avenida Brasil, que era cheia de fábrica, tudo foi fechando, a Bolsa de Valores, aquele negócio todo. O Rio vem tentando se reinventar, né? E se tem uma coisa que me incomoda, é a tentativa de reinvenção pelo balneário. Sim. Né? Ainda que eu goste de grandes eventos, ainda que eu seja um sujeito que paradoxalmente acho panis et circenses ótimos, você me der o pão e a diversão, eu estou felicíssimo. Isso ao mesmo tempo mascara muita coisa. Sim, sim. Mascara muita coisa, cara, porque a gente vive numa cidade em que de cada 10 pessoas, 7 não moram minimamente perto de praia. Sim. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. Eu me lembro, por exemplo, de pegar, eu vou falar explicitamente porque eu já falei isso, trabalhei lá. Eu pegava aqueles cadernos de programa do Globo, aí eu lembro que uma vez eu vi, vale a pena atravessar o túnel para conhecer não sei o quê. Porra, no terceiro vale a pena atravessar o túnel, eu gostava muito das pessoas, mandei um e-mail, falei, ó, eu sei que vocês estão escrevendo pro carioca da Zona Sul, mas se eu atravessar o túnel, eu vou andar de pedalinho na lagoa. Você sabe uma coisa que me chamou a atenção, um parêntese aí, quando eu mudei para cá, é a noção de distância que existe aqui, sobretudo, né, eu moro na Zona Sul, mas de quem mora na Zona Sul em relação à cidade. É completamente diferente de outras cidades. Sim. Bem, eu não acho a Tijuca longe. Também mas não. Parece outro mundo. Parece outro mundo. Parece. Eu moro ali no entroncamento entre o Estácio e a Tijuca, e eu, por exemplo, dei muito tempo aula em Ipanema. Eu, durante muito tempo, dava aula em Ipanema de manhã e à noite eu trabalhava em Campo Grande. Dei aula há muito tempo na estrada do Caroba, em Campo Grande. Quando eu falava para os alunos de Ipanema que eu dava aula em Campo Grande, mas Campo Grande, porra, Ganimedes, a lua de Júpiter, está mais perto do que Campo Grande. Sim, sim, sim. Era quase uma aberração. Sim. E as pessoas achando que se fosse para Campo Grande iam morrer. E junto vem a estigmatização, preconceito. Vem a estigmatização, o preconceito, vem tudo. Isso o cara tá achando forte. Que vai morrer. Né? Isso é uma loucura. Então tem muito disso no Rio de Janeiro, né? Tem muito disso. E a gente tem que estar atento, porque é a própria ideia de cidade inventiva que vai se esvaindo. Quando você fala do Rio Balneário, o carnaval não está sendo atacado por essa lógica também? Você olha Marquês de Sapucaí... Cara, eu acho que... Eu vou te dizer uma coisa que é meio surpreendente. Eu gosto de carnaval, eu vivo carnaval, eu como, em alguma medida, graças ao carnaval, porque eu trabalho com isso, eu escrevo sobre carnaval, eu ganho dinheiro também com carnaval. Eu acho que hoje o carnaval, dentre alguns ataques que ele sofre, tem 2 que são especialmente preocupantes. E é tão distinto que parece esquisito eu falar isso, mas eu estou convencido disso. De um lado é o ataque de um discurso que opera no campo simbólico do pecado, do demoníaco, do avanço de algumas designações pentecostais no Rio de Janeiro, não todas, mas de algumas que atacam sistematicamente esse campo simbólico, né? E eu acho que a outra grande ameaça ao carnaval é a captura da festa pelo mercado, que você verifica na camarotização da Marquês de Sapucaí, que você verifica na venda do carnaval de rua para grandes marcas. Sim. Então, o mercado, ele é um elemento domesticador da festa. E ele opera numa dimensão que, a rigor, pode aniquilar alguns fundamentos muito importantes do carnaval de uma forma completamente distinta, mas, a meu ver, tão preocupante quanto essa do campo simbólico do pecado, do demoníaco, né, da desordem pública que tem que ser combatida.
Mas isso faz parte de um jogo que envolve mesmo as relações tensas entre a cultura popular, o Estado, o mercado, e a gente está sujeito a isso o tempo inteiro, né? E é o que está acontecendo. A Sapucaí é emblemática nesse sentido. Não. Porque você vive ali um processo dentro das escolas de samba que eu acho muito vigoroso. Uhum. Eu acho que as escolas de samba hoje internamente passam por um momento melhor do que elas passaram há 15 anos atrás, que era um negócio terrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer tem que resolver o seguinte: que diabo é isso? Uhum. Cadê a passarela pensada por Oscar Niemeyer, por Darcy Ribeiro, inclusiva? O que é isso? E quando a gente fala de camarotização, tem gente que fala assim: mas você fica pensando na Marquês de Sapucaí. Isso é um sintoma que afeta a vida de todos nós, afeta você como dono de livraria. Porque é a camarotização da lógica da cidade, a camarotização da vida. O mesmo espírito que camarotiza a Sapucaí é aquele que empurra as livrarias para dentro de shoppings, ou então para que as livrarias fiquem à mercê, né, de um convívio virtual, Sim. em que você não vai nunca mais ver quem é que compra o teu livro. Não, Então, tem mudanças que são impostas, né, para você manter um comércio aberto hoje, Sim. enfim, que não existiam, as condições não existiam há um tempo atrás. Bom, e hoje a gente tem traço, né, no número de livrarias. Se a gente pegar aqui, mesmo nas redondezas, na São José, na Tiradentes, etc., sebos e livrarias, é um traço. Ó, eu estudei aqui. Eu sou cria do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Fiz tudo aqui. Não tive originalidade nenhuma. Fiz história, bacharelado, licenciatura, mestrado, tudo nessa região. Estudou muito Bakhtin? Cara, mas muito. E o que tinha de livraria... Muita coisa. Era um negócio impressionante. Você sabe quantas tem hoje? 5. 5. Nesse espaço, Folha Seca, Da Vinci, Travessa, Leitura, que é uma loja de rede na Ouvidor, e... tem mais uma. E, enfim, poucos sebos 5 também. devia ter só ali entre a Luiz de Camões e o início da Praça Tiradentes. Que era um negócio impressionante. Eu saía do IFIX, o que mais tinha era a livraria, pô. Eu parava na Ivo Alonso, comprava livro lá, ia na Cosmos, eu ia naqueles sebos todos, na Carioca aqui, pô. Sim. Carioca aqui, eu passei pelo ridículo de comprar livros que eu mesmo tinha vendido para a livraria, né, para o sebo, porque tem isso, né, que não serve mais esse livro, aí 2 anos depois você sabe que precisa do livro. Eu passei por esse perrengue, eu passei pelo perrengue de vender um Dostoiévski e comprar de novo. Sim, sim. Aquelas capas vermelhas, tradução da Raquel de Queiroz, aquele pessoal. Eu vendi com a maior disfarçatez, fui lá e comprei novamente. Em 2016, quando eu vim para cá, tinha mais ou menos umas 14 nesse espaço aqui. Né, livraria, sem contar os sebos, etc., que foram fechando. Mas e esse fenômeno do carnaval, talvez a gente veja mais agudamente, pelo menos essa é a minha visão, como fenômeno global, inclusive, que é no futebol, né? Sim. Essa camarotização do futebol e, por consequência, no próprio estilo de jogar, né? Que a gente vê materializado aí hoje no nosso, enfim, na situação do nosso futebol. E é a transformação do jogador, né, no atleta. Sim. Né? E, pelo amor de Deus, entendam, eu não estou aqui fazendo a apologia do jogador que não treina, não é isso. Claro. Mas é no sentido que hoje, Daniel, o que acontece é covardia. Sim. Hoje você já pega um garoto de 10 anos de idade, esse garoto de 10 anos de idade, se tem talento, já é empresariado, já muda o nome dele, para ele ter um nome acessível ao mercado internacional. A morte do apelido é indicativa disso. Né? Porque a morte do apelido é indicativa disso. Com certeza. Nós éramos uma seleção, porra, que tinha Vavá, Pelé, Garrincha, Didi, Zito. Olha isso. Você vai pegar o time de 58, o goleiro na final foi o Gilmar, é o nome dele, de Djalma Santos. Orlando Bellini e Nilton Santos. Aí começavam os apelidos, que é uma teoria, uma tese que eu tenho, que é a seguinte: o apelido ele vai do meio para frente. Quanto mais habilidoso, mais a chance de você ganhar apelido lá atrás. O zagueiro com apelido fica pouco respeitável. Fica ruim. Você vai chamar o Bellini de bebê? Não dá. Então era Ideraldo Bellini e tal. O meio-campo já era Zito e Didi. Sim. Né? Grandes. Garrincha, Pelé, Vavá.
E aí a formiguinha, que não Zagallo. era um exemplo de habilidade, mas era um exemplo de cumprir função tática, não, tem o nome, Zagallo. Zagallo, tinha um Agora, Amarildo, né? você vê os habilidosos todos, era Zito, Didi, É. Pelé, o Zico, tinha tudo isso. Até 94, mas você Dunga, Zinho. Isso. né? Hoje o cara já é Jefferson Wallace. Tem nome e sobrenome. Tem nome e sobrenome. É. 10 anos de idade, Jefferson Wallace. É. E mais, aquele garoto, a gente tem perdido, quando a gente fala das cidades, onde é que você joga bola na rua hoje? Não tem. Onde é que você joga Na bola? escolinha. Você tem que ir para uma escolinha. O Alex. Aí complica, você tem que ir para um clube. Exato. Você tem que se inscrever na escolinha do Flamengo, na escolinha do Fluminense, na escolinha de não sei onde. Pô, gente, hoje você tem núcleos de escolinhas aqui do Manchester United, do Milan. Sim. Aquele garoto que jogava bola na rua, cara, não tem nada melhor do que você começar a aprender a jogar bola em paralelepípedo e ladeira. Com certeza. Com certeza. Porque Na você calçada, desenvolve uma inventividade, depois claro, não, você vai claro, ganhando claro. né, aquela disciplina de jogo. No mas, terrão. Pô, é lógico. O Alex, que foi um jogador extraordinário, né, disse que provavelmente hoje, considerando a estatura dele, considerando o estilo dele de jogar, né, o 10 clássico, provavelmente ele não teria seguido carreira. Não conseguiria, porque isso já é podado dentro das escolas dos clubes, né? Já seria dispensado. Seria dispensado. Não tem espaço para o 10, e é um para sintoma habilidade. disso tudo que a gente está falando aqui. É um sintoma mais amplo do que está acontecendo com a nossa vida. O Falha de Cobertura tem um sketch muito bom sobre apelidos no futebol. A nossa decadência começou aí, né? Mas ainda tem, você olha a Série D, tinha um jogador do Casa, eu acho, chamava Silvio Braço de Boneca. Isso era sensacional. fundamental. Né? Isso era impressionante. Eu tenho uma... Quer ver? Tem o Mauro Shampoo tá aí, Mauro não, Shampoo, né? Do Ibis. O Mauro Shampoo, só vou ler aqui, não quero me estender nesse tema, mas o Mauro Shampoo, ele tem uma crônica absolutamente verdadeira, e é verdadeira mesmo. Uhum. É bom que tem testemunhas, então o cara fica, né? Que chama-se, deixa eu achar aqui, Passarinho do Brasil, Metafísica do Frango, sobre o Vila de Cava, e o Vila de Cava é o seguinte, Vila de Cava era o time lá de Nova Iguaçu, né? Então deixa eu achar o Vila de Cava, Arriba Jabuca, Juca Baleia, o Artilheiro Coveiro e o Sheik, Futebol e Caldo de Cana, o Tremendão da Aerolândia, A Paixão de Cidinho Bola Nossa, Tricolor de Mossoró, deixa eu só passar. Esse livro aqui é todo mundo que deu errado no futebol. Um Timaço dos Bons Tempos, será que é ele? Tem um documentário sobre Mauro Shampoo no YouTube. Sim, Jogador, Cabeleireiro e Homem. Né? Tá aqui. Olha só, olha a escalação desse time. Esse time foi campeão. Nova Iguaçu e tal. O time era o seguinte. Que ano? Década. 1979. Olha o time. Elisângela, Camunga, desculpem, mas Carlinhos Nem Fudendo, Mão Branca e Tornado. Nossa. Capiroto, Corno Manso, Curupira, Macaco, Abecedário e Aderaldo Miquimba. Isso aqui hoje não tinha a menor condição. Menor condição. Elisângela, porque o goleiro parecia, pelo corte do cabelo, a Elisângela, a atriz. Sim. Eu nem ouso dizer por que o sujeito era o Carlinhos Nem Fudendo, não faço a menor ideia. Ninguém passava por ele. Ninguém passava por ele. Aí você pegava... Hoje, cara, se você bota um negócio desse Hoje aqui, tem um apelido centroavante do Flamengo, deram um apelido informal para ele, né? Mas ninguém pronuncia esse nome. Ninguém pronuncia, mas é isso. Agora é isso, é o desencanto da vida mesmo. Mas a gente tá muito pessimista, a gente pode... Não, mas eu vou... ainda encaminhando mais aqui pro final... na verdade tem algumas perguntas ainda, mas continuando ainda um pouco no pessimismo, não exatamente pessimismo, mas enfim, na nossa realidade, né, às vezes muito dura, a gente tem nesse momento iniciativas, inclusive um projeto de lei para criminalizar o funk, com várias justificativas. O samba e todas as manifestações populares, historicamente, no Brasil, foram criminalizadas, né? Então você tem no seu nascedouro repressão, tentativas de adequação, de normatização, etc, etc. Por que todas as iniciativas populares, né, essa necessidade de disciplinar
o corpo, disciplinar o coletivo, disciplinar a classe, ressurgem com tanta força e têm aderência no Brasil? É o grande embate que eu mencionei para você em relação, por exemplo, ao Rio de Janeiro, mas que você pode levar para o Brasil inteiro. Quando falei que era a cidade fundada para expulsar francês, que num certo momento quis ser francesa para negar que é africana. Uhum. É muito simples. Você tem uma elite brasileira, a gente poderia discutir esse conceito, mas não é o caso aqui, mas que, a rigor, ela pensa o Brasil a partir de um recorte civilizatório que é basicamente patriarcal, que é basicamente branco, é misógino, é aniquilador de saberes e corpos que não são brancos. Isso faz parte do projeto brasileiro. É o que no início do nosso papo eu chamei de colonialidade, é o que continua. Sim. Quando você pensa nessa questão do corpo, cara, isso tem um impacto enorme. Você quer ver, só para te dar um exemplo muito simples, dentro da tradição do cristianismo e da razão iluminista, porque nesse ponto elas até se entrosam, o corpo é desqualificado. Seja porque ele é a fonte de pecado, seja porque ele não alcança o cogictum, né? A reflexão racional, que inclusive pode te levar ao belo. É isso. Então você tem uma tradição que opera na dicotomia entre o corpo e o espírito, ou corpo e a mente, como você queira, e o corpo é o elemento desqualificado, que pode te levar ao pecado, que pode te afastar da reflexão, do cogictum, do contato com o belo, tudo isso. Cara, agora você pensa as experiências não brancas, as sabenças indígenas africanas. Olha a radical diferença. Enquanto de um lado você tem um corpo que pode ser o agente da perdição e do pecado, do outro, só o corpo pode te colocar em contato direto com a transcendência e com o divino, pela experiência do transe. Sim. As religiões de terreiro, elas são religiões de trânsito, de transe, de disponibilidade do corpo para que ele vá para um outro lugar. Como é que se resolve um embate civilizatório desses? Né? Tendo a mais absoluta desqualificação do corpo como referência de uma determinada cultura e a divinização do corpo como caminho da transcendência que pode te levar à experiência mística do divino como referência de outras culturas que nos formam. Olha o embate que é isso, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso que você está dizendo, samba, funk, macumba, é o mesmo guarda-chuva. É o guarda-chuva da desqualificação de corpos que não são cindidos. Porque o corpo e a mente, eles não são cindidos. Você vai pegar as culturas de terreiro, que eu gosto sempre de exemplificar, o ser, por exemplo, para o candomblé Nagô, Queto, ele é composto de Agbara e Axé. O Axé seria o poder espiritual, né? A força espiritual e tal. O Agbara é a corporeidade, é o corpo são. E eles não são dicotômicos. Você precisa de Agbara para ter Axé e você precisa de Axé para ter Agbara. Enquanto a gente vive cindido por essas experiências de um certo cristianismo institucional temperado por um certo racionalismo iluminista que desqualifica o corpo. Passa por aí. Perfeito. Como é que você vê, ligado a isso, né, essas perseguições, esse atual momento, digamos assim, da intolerância religiosa, especialmente aqui no Rio, você tem esse fenômeno dos traficantes evangélicos, como é que você vê isso? Eu não gosto nem da expressão intolerância religiosa, até porque o contrário é tolerância, e ter tolerância religiosa é horrível também. Você imagina, o que você acha de mim? Eu te tolero. Pô, isso é horroroso. Sim. Né? É racismo religioso. Aí eu vou recorrer ao Fanon, o Francis Fanon, que no Peles Negras, Máscaras Brancas, ele fala uma coisa que é muito simples e a gente esquece. Quando ele fala que o racismo, ele não opera só na dimensão da cor da pele. Sim. O racismo que opera na dimensão da cor da pele é o que me protege, porque eu sou branco, é o que te protege porque você é branco. E é uma forma horrorosa de manifestação do racismo, eu diria a mais infame.
Mas o Fanon chamava atenção para o racismo que opera no campo simbólico, dizendo o seguinte: olha, você não pode não ser racista em relação à impressão da cor da pele. Mas se você desqualifica elementos das culturas não brancas como pitorescos ou inferiores, mesmo que você jamais vá admitir isso, você está operando na dimensão do racismo. Sim. Então, se por alguma razão você acha, né, que as culturas não brancas elas não foram capazes de elaborar soluções sofisticadas de mundo, ontologias, cosmologias, cosmogonias, epistemes, tecnologias audaciosas, você está na dimensão do racismo. Claro. Não tem como, né? Então isso passa muito pelo racismo religioso, é uma manifestação do racismo. E não adianta vir me dizer, mas raça como impressão social é evidente que existe. Pô, eu passei grande parte da minha vida na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Né? E eu vou te dizer uma coisa que é absurda. Para quem conhece Nova Iguaçu e a Baixada, sabe disso. Eu nunca fui parado pela polícia. Uhum. Então não adianta você dizer, porque a biologia prova que raça não existe. Você tem que falar isso para um policial que na Baixada Fluminense entra num ônibus para ver quem está ali dentro. Sim. Né? E eu só posso falar nisso numa perspectiva, a perspectiva da proteção da cor da pele. O que para mim era muito curioso, porque ao mesmo tempo em que eu tinha todos os privilégios que a cor da pele branca dá, que me naturalizam como o ser humano por excelência, eu cresci num terreiro. Então, no campo simbólico, a expressão da fé era absolutamente desqualificada e continua sendo. Né? Então, eu acho que é racismo religioso. Eu acho que é racismo religioso com a tendência de se acirrar. Sim. O seu último livro é o último. Mais recente. Mais recente. E tem outro em produção, O último eu bato na madeira assim, o último não, mais recente. Outros em produção, enfim. Não, fiquei em dúvida porque se o Baronete... O Cavaleiro da... Não, é o Baronete... Na verdade eu escrevi 3 ao mesmo tempo. Tem um infantil. Eu vou falar de todos eles depois. O Baronete, o Cavaleiro da Lua foi mais ou menos ao mesmo tempo. Mais ou menos ao mesmo tempo que é o infantil. Escrevi um bestiário para jovens e tal. Sim. Eu escrevo todo dia, né? Então tem que fazer livro. Sim. Maldito Invento de um Baronete, que é uma história do Jogo do Bicho, aqui. Isso. Um livro editado pela Mórula aqui, uma editora sempre presente na Leonardo da Vinci. O livro ficou muito bonito aqui e tem inclusive aqui a cartela, né, com os bichos, seus números. Eu ainda tenho a cara de pau de eu escrevi uma regra básica para quem quer saber como o jogo funciona. Regra básica. Não é para jogar não, hein, gente, é contravenção, é só para você ter uma... Para você, o Jogo do Bicho, ele é uma diversão popular, né? Ele é um espaço também, né, de sociabilidade, tem seus pontos, né, de jogo. Ele é extremamente popular, um espaço de encontro. Ele é carnaval. Ele é um caso de polícia. Sim. Ele é uma série de TV. Isso. Entretenimento, e ele simboliza a grande máfia, né? Se o Brasil tem uma máfia, é a grande máfia brasileira. Você acha que o Jogo do Bicho ele é um símbolo de alguma forma do Brasil? Não sei, eu acho que o Jogo do Bicho, aliás, isso é bom você falar, porque quem for ler esse livro, se acha que é um livro sobre crime, vai se decepcionar. Uhum. E se acha que é um livro que ignora o crime, também vai se decepcionar. Uhum. Eu sempre digo o seguinte, eu evitei 2 extremos para trabalhar o Jogo do Bicho. O primeiro é achar que a história do Jogo do Bicho é a história do crime. Uhum. E o segundo é achar que a história do Jogo do Bicho não é a história também do crime. É a romantização do Jogo do Bicho. Uhum. O Jogo do Bicho é um fato social complexo e importante para a gente pensar a cidade e o Brasil. Você sabe que por causa desse livro, muita gente acha que eu jogo no bicho. Aliás, eu sofro com isso, porque eu não jogo no bicho, é muito raro, ainda que eu saiba jogar. E eu vou revelar aqui em primeira mão para os seus ouvintes, para quem está vendo. Eu não sou boêmio, né?
Eu não sou um sujeito que você vai encontrar à noite nos botequins, porque as pessoas acham que eu jogo no bicho, passo o dia inteiro tomando cerveja. Até porque você ando disse... fantasiado de Zé Pilintra, com chapéu de malandro. Eu estudo isso, porque eu estudo a cidade do Rio de Janeiro. Mas eu, por exemplo, sou um sujeito, coitado de mim, eu passo o dia estudando. Isso é sério. Até porque eu você... acordo 4 horas da manhã para ler e para escrever. Até porque você disse que quem bebe à noite é só o bêbado amador, né? É o amador, pô. O monarca que me falou isso. Não, a noite é perigoso e tal. Mas sobre o jogo do bicho, eu acho que ele traz todas essas complexidades e contradições que marcam a formação brasileira. O livro indaga o seguinte, foi proibido por quê? Porque quando proíbem o jogo do bicho, na década de 1890, eu não tenho dúvida, proibiram porque era uma loteria de pobre. Sim. Porque você tinha uma quantidade exorbitante de loterias no Rio de Janeiro que não eram proibidas. O problema é que o jogo se populariza e ele vai para a rua. E ele vai ser proibido. Essa linha, né? Jogo do bicho, samba, funk. E outra coisa, eu acho que quando você fala de máfia, eu acho que está na hora da gente parar de chamar essa máfia de bicheiro. Porque uma série de estudos muito atuais mostram que o jogo do bicho propriamente dito, ele não representa hoje nem 10% do faturamento de um dos banqueiros. O jogo do bicho vai acabar. O jogo do bicho não renovou público. Eu, para escrever esse livro, eu juro que eu não estou de brincadeira, eu moro perto de 2 bancas do jogo do bicho, 2 apontadores. Curiosamente, perto de bar. Eu ficava no balcão tomando uma cerveja e observando. Aí as pessoas dizem, pô, mas isso é tua pesquisa? Lógico que é. Porque eu queria ver quem aposta. Você não vê ninguém com menos de 40, 50 anos apostando no jogo do bicho. Sim. Então é um jogo que tende a acabar. E ele estendeu seus tentáculos. Ele tem uma relação íntima com a ditadura militar. Sim. Tem 2 capítulos aí que eu falo disso. O Aloysio Puiari e o Chico Otávio, nos Porões da Contravenção, mostram isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a preocupação de fazer uma história cultural do jogo do bicho. Porque eu não estou interessado só no banqueiro do bicho. Eu estou interessado naquela senhorinha que sonhou com o falecido marido, acordou convencida de que ele apareceu no sonho para dar um palpite para ela, e ela vai jogar na milhar do túmulo dele. Então, isso que você pergunta, a sua pergunta já é uma resposta. Você, na verdade, respondeu a pergunta que você mesmo fez. Porque o jogo do bicho é tudo isso. Agora, eu não estudo porque ache que é sensacional, que eu queira jogar, eu acho interessantíssimo. Mas é um fato social impactante para o tipo de literatura, memória e história que eu faço. Que é uma literatura de memória de rua, de memória social da rua. É por aí. Sim. Perto de bares, agora não lembro em qual dos seus livros isso está. Eu acho que é uma citação do Benjamin, inclusive, que diz que para você conhecer uma cidade, basta você conhecer os seus bares. Conheça os bares e onde se bebe cerveja que você vai conhecer a cidade. E aí vem a sua fama. Você fez essa citação no livro, né? Isso. Então, mais ou menos isso. Não, me pedem palpite, rapaz, você não faz ideia. Professor, eu sonhei com não sei quem ontem mesmo. Não encomendaram um guia de bares do Rio? Eu falei de chuva. E aí a pessoa falou, professor, joguei na sua dica, no camelo, porque tá chovendo. Aí eu falei assim, não, você não entendeu. Eu falei que se você sonhar que está chovendo, pode ser o camelo. Não é para você estar chovendo, vou jogar no camelo. Não é assim que funciona. Mas eu mesmo não... Eu sou Botafogo, rapaz, eu dou azar no jogo, não tem... Não, o Botafogo agora tá numa fase áurea, né? Mas enfim, estamos encaminhando aqui para o final, vou falar dos livros ainda e tem mais algumas poucas questões. Já estamos com quanto tempo? Nossa, 1h35, passa rápido. Você disse em algum momento que se sente exilado na sua infância, né? Que uma parte dos seus escritos são essas memórias, né? Essa recuperação dessas memórias. Como equilibrar isso, né? Essa evocação das memórias, não num sentido negativo, nostálgico. Como é que você elabora isso na sua criação e no seu interesse intelectual, eu diria? Sabe porque isso daí, quando eu falei que eu vivia na minha infância, é porque eu percebi num certo momento, não era intencional, que tudo que eu escrevia de alguma maneira tinha a ver com a minha infância.
né? Eu fui moldado por essa infância, de certa forma. E quando você pergunta essa questão do ponto de vista do exercício intelectual, eu acho que eu não consigo separar muito. Você sabe por quê, Daniel? Isso daí é forte em mim. Eu sou o caso clássico de muitos brasileiros que, por exemplo, fui o primeiro da minha família a terminar ensino médio. Uhum. Eu fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade e foi uma universidade pública. Eu venho de histórias muito comuns no Brasil de avós e pais que não estudaram como poderiam para que os filhos e netos pudessem estudar. Uhum. Então eu fui criado por uma avó que era uma mãe de santo e meu avô, que era uma coisa que hoje a garotada mais nova nem vai achar que existia. Meu avô trabalhava no Rio como cobrador da Abril Cultural. Ele era o homem dos boletos. Tá. Essa figura que hoje é um espectro, que ninguém sabe quem é, na época você não recebia boleto por e-mail nem nada. Meu avô ia com aquela pastinha dele cobrar as pessoas que compravam enciclopédia. Uhum. O Novo Conhecer, o Conhecer, né? A enciclopédia do século XX, ele fazia esse tipo de coisa. Cara, e eu percebi, quando eu comecei a fazer história, quando eu entrei numa faculdade de história, que a minha família não tinha noção de que aquilo que nós vivíamos era constituinte da história. Uhum. A minha avó morreu sem ter noção da historicidade dela. O meu avô também. A minha mãe está viva, mas não tem essa noção. O meu pai, muito menos. Então, de certa maneira, eu passei a considerar uma questão que, para mim, é muito importante. E aí mistura com legado familiar, mistura com tudo isso. Né? Não é exatamente um exercício intelectual, é mais uma escrita mesmo engajada nesse sentido. Uhum. Tem historicidade nisso. Cara, eu não estou interessado na historicidade, por exemplo, de um grande senador da República. Eu sou um professor de história que acho fundamental, e ainda bem que tem gente que faz isso, mas eu não estou interessado na historicidade do Getúlio Vargas. Eu estou interessado na historicidade daquele sujeito que no velório do Getúlio quis se jogar, né, na tumba para ser enterrado junto dele. Aquele cara tem uma história que me interessa. Né? Eu não estou minimamente interessado no que se passa em grande gabinete, mas não estou mesmo, não tenho paciência nenhuma para isso. Mas eu juro para você que eu tenho um profundo interesse de saber, né, o que está acontecendo na minha esquina, tem historicidade ali. Uhum. Então eu acho que isso vem muito de uma questão familiar, vem muito de uma questão de uma infância que eu só fui perceber que era muito rica quando eu perdi. Esse é um detalhe muito curioso, né? Quando eu perdi, eu reparei que aquilo tinha uma riqueza muito profunda. E vem, sobretudo, que eu acho que mistura muito mesmo uma sensação de dizer para os meus avós, onde é que eles estejam, que a história deles merece ser contada. Todo mundo tem alguma história que merece ser contada, que merece ser registrada, que merece ser falada. Então, acho que passa por esse compromisso. É menos um exercício intelectual e mais uma questão afetiva que acaba mesmo se manifestando na escrita, na canção, na poesia, nas coisas que eu faço. É nesse sentido que eu digo que eu sou eu faço a autópsia da minha própria infância, né? Eu sou um sujeito que faz autópsia daquilo que eu fui para descobrir nas minhas entranhas que em alguma medida eu continuo sendo. Isso é muito bonito. Muito bonito. Mas, agora, de fato, encaminhando aqui para o final, você fala, enfim, aí corroborando tudo que você disse, que a rua, o tambor, o terreiro, enfim, a experiência vital, concreta, faz parte da sua formação intelectual. Mas eu queria que você indicasse o que é essencial na sua formação intelectual em termos bibliográficos, já que a gente está numa livraria. Autores e livros fundamentais. Bibliográficos. Eu fui um sujeito de contato tardio com a literatura, porque eu não nasci numa casa com livro. Tinha pouco livro. Eu nasci numa família com muito disco e pouco livro.
não era uma família com letramento ligado a livro, à biblioteca. E eu não vejo o menor problema nisso, porque tinham outros letramentos e tal, outras coisas. Cresci numa cultura que é muito mais ligada à oralidade do que exatamente ao livro. E eu até gosto, de vez em quando, de fazer uma pequena provocação, dizendo o seguinte, o livro é resultado, e eu amo o livro. O livro, hoje, para mim, é uma coisa fundamental, importantíssima. Mas os livros são, em alguma medida, decorrentes das sociedades do esquecimento, né? Sim. Então não é que as culturas orais não chegaram ao livro. De repente, elas não precisaram chegar ao livro. Porque a oralidade dava conta do sentido maior de se contar a história. Mas quando eu descobri o livro, foi uma coisa impressionante. O que eu acho que é crucial na minha formação? Do ponto de vista da literatura, um autor que eu evito até reler, porque foi tão impactante quando eu li, e continua sendo muito marcante, Jorge Amado. E aqui eu não vou entrar em questões de análise literária, mas o Jorge Amado foi o sujeito que, através do livro, me ensinou uma coisa que é muito curiosa. O Jorge Amado, para mim, ele me ensina a profanar o livro e sacralizar a rua. E eu tenho uma relação com o livro que é a seguinte, não tem nada mais sagrado, olha o paradoxo que eu vou propor, em relação a um livro do que você se dispor a profaná-lo. Profanar no sentido mesmo de sentir cheiro, rabiscar, entregar para uma criança, achar ótimo a criança morder o livro. Eu gosto dessa relação de intimidade com o livro. Eu gosto, eu acho bonito. O Jorge Amado foi fundamental, porque quando eu comecei a ler Jorge Amado, 15, 16 anos, Velhos Marinheiros, o Quincas Berro d'Água, que foi uma experiência para mim muito impactante, né? Eu li tudo. Jorge Amado, fundamental, imprescindível. Um pouco mais à frente, certamente as minhas duas maiores aventuras literárias. Se você me pergunta, Ilha Deserta, tu tem que levar um livro, eu viro e digo, me recusa aí. Não, tem que levar. Eu levo 2. Você deixa eu levar 2? Não tenho dúvida nenhuma. Aí é a radicalidade de descobrir como é que o livro elabora mundos que te espantam. Grande Sertão Veredas e Moby Dick. Moby Dick é a leitura da minha vida e o Grande Sertão Veredas foi um negócio que, quando eu consegui entrar, quando eu perdi o medo do Grande Sertão Veredas, eu tinha medo, eu tinha pavor do Grande Sertão Veredas, e eu fiquei nas bordas do Grande Sertão. Eu ia lá no Primeiras Histórias, lia 3, 4 vezes a Terceira Margem do Rio, né? Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, aquele negócio todo. Aí tentava começar o Grande Sertão, aí eu falava, não dá, e não sei o quê. Rapaz, quando eu me dispus, foi um negócio impressionante. Eu tenho a impressão que quando eu tiver velho pra cacete e tal, eu sei que eu vou morrer velho para dedéu, eu acho que eu vou ficar de flosor relendo Moby Dick e Grande Sertão Veredas. Esses dois são absolutamente cruciais. Então, em termos de literatura, Jorge Amado, pela importância que teve na minha formação, Guimarães Rosa e o Melville do Moby Dick, porque abriram diante de mim abismos impressionantes e eu voei e não me esborrachei no chão. Então, eu acho isso fenomenal. Do ponto de vista da filosofia, da história, da reflexão intelectual, Walter Benjamin, que ao lado do vasto repertório dos Pontos de Terreiro, é referência absoluta do meu trabalho, li de novo tudo que você possa imaginar, importantíssimo. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas se você me colocasse contra a parede, me obrigasse a dizer sim ou não, você é o que se considera um benjaminiano, eu ia ser obrigado a dizer sim. Porque quem fizer uma leitura um pouco mais minuciosa dos meus livros vai ver que, porra, eu dialogo com o Benjamin o tempo inteiro. Essa eu acho até que é uma das chaves de leitura para tudo que eu escrevi, que é imprescindível, é fundamental. Cara, eu vou falar da minha experiência como estudante de história, quando eu li 3 livros que, porra, me abriram um mundo.
Porque quando eu entrei numa faculdade de História, eu não fazia a mais vaga ideia do que era aquilo, né? E eu não fiz História porque eu gostasse de História. Eu fiz História porque eu não gostava do resto. Uhum. Eu lembro sempre de uma frase do Pierre Fatumbi Verger. Eu nunca soube exatamente o que eu gostava na vida, mas quando você sabe o que você não gosta de forma nenhuma, você corre um risco enorme de acertar. E na época que eu fui fazer vestibular, eu fui riscando as carreiras que eu não podia fazer, e quando eu olhei não sobrava mais nada. Eu falei, meu Deus, eu estou frito. Sobrava português, história, geografia. A geografia, eu lembrei de um professor da aula dele sobre a Restinga de Marambá, e eu falei, não vou estudar Restinga, não tem condição. Aí descartei a geografia. Né? Português, eu comecei a lembrar de adjunta adverbial, aquele negócio todo, eu falei, não tem condição para mim. Cara, e a história foi meio que a sobra. Uhum. Eu vou fazer história. Fiz história, passei para o UFRJ. Nunca esqueci que eram 40 vagas no IFIX e eu fui o 38º. O 38 é um número que me acompanha desde então. Porra, 38, ótimo, fiz história. E entrei na faculdade meio sem saber que diabo ia acontecer da minha vida. Até que no curso de Brasil 3... Que ano? Cara, isso tem muito tempo, é o final dos anos 80. Eu já estou mais para chegar em Calicut do que sair de Lisboa. Já cruzei o Cabo da Boa Esperança. Por ali. Não vou lembrar o ano exato que eu li isso, mas a professora Marieta de Moraes Ferreira, ela apresentou no curso de Brasil 3 livros que eu virei e falei, porra, eu quero fazer esse negócio. Isso daqui funciona para mim. Literatura como Missão, do grande Nicolau Sevchenko, precocemente falecido, historiador monumental. Tive aula com ele. Monumental. Literatura como Missão foi um livro que abriu caminhos. Depois eu li tudo dele. Mentes Insanas em Corpos Rebeldes, Orfeu Estático na Metrópole. Mas o trio foi que me impactou, porque era uma ruptura com o ensino médio, com tudo ali. Literatura como Missão, Trabalho, Lar e Botequim e Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Trabalho, Lar e Botequim do Sidney Chalub, que foi o mestrado dele. Sim. Depois eu li tudo do Chalub, que considero um dos grandes que a gente tem, né? Porra, Cidade Febril, Machado de Assis, historiador. É tudo muito bom, Visões de Liberdade, impressionante. O Zé Murilo do Bestializados, do Formação das Almas. Então eu ficaria por aí. Eu ficaria no Jorge Amado, no Guimarães Rosa e no Melville, do Moby Dick. Não só do Moby Dick, eu gosto de tudo. No campo da literatura, ficaria no Benjamin, no campo do pensamento social, que dialoga com a filosofia, etc. E no campo da história, eu ficaria com o Sevchenko, do Literatura como Missão, o Zé Murilo do Bestializados e o Chalub do Trabalho, Lar e Botequim. Ótimas indicações, um bom guia aí, clássicos, né? Livros fundamentais aí, tanto na literatura quanto na ciência social. E aqui estão os livros do Simas. Esse, como nós dissemos aqui, é o mais recente. Maldito Invento de um Baronete, editora Mórula, tá uma edição belíssima. Temos aqui todos os livros disponíveis na Leonardo da Vinci e no site leonardodavinci.com.br. Lembrando que no fechamento da compra, digitando no campo cupom Subsolo, tem 10% de desconto. Pedrinhas Miudinhas, um livro já lançado há algum tempo, que vende sempre, enfim, um livro importante também da Mórula. Aqui, A Ciência Encantada das Macumbas, também da Mórula. Parceria com o Luiz Rufino. Luiz Rufino. Maravilhoso. Aqui temos outro livro em coautoria com o Ney Lopes, que é o Filosofias Africanas, uma introdução. Este é da civilização brasileira. Esse é mais recente, Crônicas Exusíacas e Estilhaços Pelintras, da civilização também. Memórias da Rua e de seus personagens, esse aí. Sonetos da Birosca. De Birosca e Poemas de Terreiro. Também, não, esse é José Olímpio. José Olímpio. Uma brincadeira em que eu pego sonetos decassílabos para falar dos temas mais vagabundos. Tem soneto até de receita de siri do bode cheiroso. Ah, sim. Famoso bode cheiroso. Então, peguei como é que é. Por isso é que tá na capa aí. E o chá de macaco. Chá de macaco.
Ode ao Mauro Shampoo, já falamos aqui. O Corpo Encantado das Ruas tem essa capa aqui, icônica, eu diria, né? É uma capa... Leonardo Iacarino. Leonardo Iacarino. Está na 16ª edição. 16ª edição. É o mais vendido, ou como dizem alguns, best-seller. Esse aqui já é 7 Cordéis Brasileiros, aqui, ilustrado pelo João Oliveira, e prefácio do Chico Sá, que é também uma figura querida. Minha aventura de escrever literatura de cordel. Eu sou cara de pau, comecei a escrever literatura de cordel. Exato, pela editora Oficina Raquel. Esse livro aqui, que é fantástico, também tem uma capa belíssima, chamado Coisas Nossas. Tem uma coisa aqui, se não me engano, é aqui, que entre outras coisas também, eu fiz história, entrei mais ou menos ao mesmo tempo que você, que é o seu fervor, né? A sua dedicação aos cemitérios, né? Sim, você gosta de ir aos cemitérios. Eu amo cemitério. Eu estou respondendo aqui só pro meu filho, mas amo cemitério. E tem uma história sensacional aqui com o bode, né? O Marechal e o bode, né? No cemitério. Isso daí é sensacional. Eu estou indo aqui, criança em casa, meu filho. Pai, Tranquilo. Eu tô indo, filho. Aqui é gravado ao vivo. Coisas Nossas é um dos livros que eu mais gosto, sabia? É. Tem uns aí que eu não gosto tanto assim, não, mas não vou dizer quais são, mas o Coisas Nossas eu adoro ele. Não, Coisas Nossas é ótimo. Aqui tem, acho que umas 30 crônicas. Eu nasci dia 2 de novembro, então eu sou um finadista, por isso eu me vingo escrevendo sobre cemitério. Exato. Tem isso, tem a história do Chave de Ouro, que é o bloco da Quarta-feira de Cinzas, os cinemas de rua, né? E por aí vai. Essa história do Marechal é fantástica. Uma história... Umbandas, né? Uma história do Brasil, também pela civilização brasileira. Santos de Casa, Fé, Crenças e... Festas de Cada Dia. Esse é pela Bazar do Tempo, um livro também sempre procurado. Isso aí é meu lado católico popular. Católico popular. O Dicionário da História Social do Samba, que nós estamos, Prêmio Jabuti, 2016, livro de não ficção do ano, em coautoria com Ney Lopes, um livro falei com o Ney, primeira mão, falei com o Ney esse fim de semana, e a gente está animado de fazer uma edição revista e atualizada. Muito bem. Este aqui, coautoria com o Alberto Mussa. Samba de Enredo Historiar. Grande autor, Samba de Enredo Historiar de Civilização Brasileira. E aqui, não estão todos os livros do Simas, mas todos que nós temos nesse momento, pelo selo infantil Reco Reco, O Cavaleiro da Lua, com ilustrações do Camilo Martins, que também é nosso amigo aqui, cliente. Enfim, ficou bonito. Esse livro também, O Cavaleiro da Lua. Então são muitos livros e atualmente você está escrevendo... Esse é eu acho que foi... Agora eu esqueci o escritor, que ele disse que ele detesta essa pergunta, porque ele falou, é óbvio que um escritor está sempre escrevendo. Mas, enfim, você tem alguma publicação em vista? Eu estou terminando mais um dicionário, dessa vez sozinho, sobre as culturas encantadas do Brasil. Culturas de terreiro e catolicismo popular. Tem um projeto aí de uma biografia secreta, uma biografia fabulosa e secreta que vai acontecer. Tem um projeto de livro para meninada sobre santos populares. Eu escrevo o tempo todo. Na verdade, hoje eu dou muito menos aula do que eu dava e eu vivo de escrever. Então, todo dia eu estou acordando, acordo muito cedo e eu sento e escrevo. É assim que funciona. É profissão. Para mim, virou trabalho. Sim. E ainda bem. Você dá aula ainda? Eu dou aula, mas dou muito menos aula do que eu dava. Eu dou aula porque eu estou naquela 43 do segundo tempo, perto da aposentadoria, não sei o que e tal, dou aula. Mas, basicamente, hoje eu escrevo. Eu fico, estudo e escrevo. E aí tem que ser todo dia mesmo. Sim, sem dúvida. Muito bem. Muito bem. Este foi mais um Subsolo número 21, com esse extraordinário convidado, que é o Luiz Antônio Simas. Ficaram muitas perguntas, mas a obra do Simas aqui, materializada, as reflexões, a obra, as pesquisas, enfim, materializada em livros, né, enfim, está disponível na Leonardo da Vinci. O Simas também aí é um intelectual público, por mais que ele não goste dessas palavras um pouco pomposas, dessas expressões pomposas, mas ele é, e ele está presente, enfim, aí
com a sua inteligência sendo repartida, compartilhada com todos nós no Rio e no Brasil, enfim, em eventos aí ao redor do Brasil. Simas, muito obrigado. Eu é que agradeço, Daniel. Agradeço o papo, agradeço o interesse. E de repente você me chama aí para fazer outro, porque vai ter mais livro aí. Algum que tem a ver com o número 38. Eu não falei que o 38 é o meu número da sorte, porque eu fui o 38º aprovado. Então pensa no 38 aí que a gente 38. Faz. Muito bem. Olha, uma pergunta extra aqui, se me permitem. Em homenagem ao Leonardo Cases, que sempre é vítima de bullying botafoguense aqui. O que é ser Botafogo para você? O que é ser Botafogo para mim? Eu já respondi, foi o que eu falei essa entrevista inteira para você aí. O papo todo é ser Botafogo, porque é uma condição ontológica. É uma condição da configuração do ser. Eu estou num momento difícil como botafoguense, porque esse negócio de ganhar me causou um certo desconforto, né? Isso daí é estranho, mas eu estou me adaptando a essa nova circunstância, a essa nova realidade. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a presença aqui do nosso público. Espero que tenham gostado também. Obrigado, Marcelo, pelo apoio de sempre. O nosso próximo episódio estará no ar daqui a 14 dias, para discutir os problemas brasileiros, a história brasileira, as questões do nosso tempo, desde aqui do mítico subsolo da Leonardo da Vinci. Apoie, divulgue, compartilhe o subsolo e, se puder, doe. Nós precisamos, porque esse, como falei no início, é um projeto independente. Muito obrigado, um abração e até a próxima.